que essa pergunta dele também me faz pensar em outra pergunta aqui para vocês, que é o seguinte. Hoje, conversando com o diretor de uma escola, ele me perguntou como alunos de ensino médio, que devem dar conta de tanto conteúdo, conseguiriam participar de um torneio de robótica. Aí vem, vocês poderiam nos responder essa questão com a visão do professor e do aluno? Né? Bem, e outra coisa importante também que eu acho que vale lembrar aqui. O Eduardo, embora hoje você também já seja professor, eu vou pedir para que você se coloque como aluno pela sua experiência e deixar o Medina como a resposta do professor. Mas também lembrar o seguinte, né? Nós temos aqui um exemplo, a gente pode pensar, poxa, robótica, algo deve ser algo caro, né? Algo de difícil acesso. Nós estamos falando hoje aqui com representantes da escola pública e da escola privada. Né? Então, nós estamos falando do mundo da robótica, da robótica, chegando a esses dois mundos completamente diferentes da educação pública e privada. Né? E, vem cá, depois eu faço a pergunta que me veio à cabeça aqui, mas vamos lá. Primeiro... Professor? Vamos lá, você falou na visão do professor, depois o Eduardo na visão do aluno. Bom, o problema é que a escola hoje, ela não se atualizou, né? E a maioria dos professores, eles odeiam ouvir isso, mas eles são muito conservadores, né? Na essência da palavra, eles querem fazer a mesma escola que eles aprenderam, né? Ensinar como eles ensinaram, e isso vem se reproduzindo desde o século XIX. Então, hoje, você tem demandas de habilidades, né? E aí tem um novo currículo aí, muito discutível e tudo mais, mas que busca, né, desenvolver habilidades para os jovens agora no século XXI. A física, por exemplo, com o uso de Excel para fazer gráficos, para utilizar podcasts, utilizar a ferramenta do YouTube para fazer novas atividades, para apresentar alguma atividade, e muita gente meio que vedou os olhos, e essa pandemia até ajudou, né, a mostrar o quanto isso é importante. Né? Hoje, muitas pessoas têm uma dificuldade de trabalho por conta de não saber trabalhar com essas ferramentas, com essas coisas. E aí, a escola, ela tem que parar de fazer tanto dever de casa, né, e investir mais nessas atividades que eram antigamente as extraclasses. Essas extras deveriam estar presentes. Né? O Instituto Federal de Minas Gerais, por exemplo, que é um instituto federal, uma universidade pública, hoje tem uma vaga em cada curso do seu hall da sua lista de cursos lá, dedicada aos competidores de Olimpíadas. Então, quem participou de matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Robótica, né? Olimpíada de Robótica, você junta, Olimpíada de Astronomia, você junta todas as suas participações, medalhas, troféus, de tudo, né? O seu certificado, você consegue fazer uma pontuação, se inscreve e você já consegue uma vaga lá. Peraí, desculpa, Medina, agora eu fui completamente ignorante aqui. Olimpíada de quê? A última que você falou? Olimpíada de Astronomia. Ah, tá. Eu entendi outra coisa completamente diferente. Desculpa. De gastronomia. Não, a maioria entende gastronomia. A Olimpíada de Astronomia. Então, e se tiver de gastronomia, também vai. Quer dizer, todas essas Olimpíadas, você falou muito da questão do nome olímpico, né? Foi um nome que chamou a atenção, alguém usou lá atrás, acho que foi a matemática, começou com isso, aí veio um montão de gente na onda, e hoje você tem universidade, a USP, a Unicamp, né, tem vagas dedicadas, mas já para o medalhista em primeiro lugar, tudo mais, nacional, tem todo um ranking de pontuação das medalhas que você pode ter. Então, hoje, as pessoas estão tão preocupadas, talvez, de fazer um Enem, e você, às vezes, ser ótimo para fazer uma prova, com poucas habilidades envolvidas e até interpessoais, como a gente falou aqui, né, cedo. Então, a robótica, ela pode ser um complemento, ela pode ser uma mediadora entre os conhecimentos acadêmicos. Né? Quando eu falo eu fui falar ano passado do Torneio Brasil de Robótica, o tema era
era plantas que defendem outras plantas, né? E aí eu tive que aprender sobre a tagete, que era uma planta que os alunos me trouxeram a pergunta, o que essa planta faz? Sistema de defesa da planta. Então, a gente está falando de defesa da imunidade, né, do nosso corpo, a planta também tem, e isso é um sistema diferente, e ele tem todo envezado, ela se comunica por toda a espécie e as outras plantas vizinhas, eles têm. Eu não sabia nada disso, cara. Eu sou de física, nunca me interessei tanto por biologia e tão pouco por botânica. E aí eu tive que cair na botânica. Eu falei, peraí, vamos estudar isso aí, me dá mais informação, eu vou ir ali de um caso e outro para o outro. Então, essa dinâmica, essa busca pelo conhecimento. Mas depois você não vai usar. Eu falei, eu não sei se eu não vou usar. Eu gosto muito daquela cena do Quem Quer Ser o Milionário, que o cara... O que eu vou saber que eu vou usar no meu futuro? Eu não sei, cara. Uma vez eu aprendi programação, eu falei assim, sou físico, vou dar aula de física, nunca mais vou usar isso na minha vida. Em 2014, veio um garoto, mostrou a programação, eu olhei e falei, caramba, agora eu tenho que ler essa programação. E aí, e o bom é que eu sabia ler uma programação, não tem vergonha, né? Mas a gente não sabe hoje o que tem, que nos espera. Então, eu acho que, respondendo esse dono da escola, o investimento na robótica, né, para os seus alunos, e principalmente nesses torneios, vai abrir um horizonte tão grande para eles, que até o interesse deles em permanecer estudando, né? Que acho que é muito importante, porque o estudo, a gente nunca acaba, e a robótica te favorece, te provoca isso, provoca sentimento. Eduardo, visão do aluno, diga aí. Eu acho que a visão do aluno entra muito também no que o Medina falou, a questão de ter oportunidades, portas abertas para diversos lugares. Então, tem a questão da Unicamp, da USP, da FMG, que se você participar das competições, você pode conseguir ter uma vaga para estudar nessas instituições muito boas, que muita gente busca. Por exemplo, a questão dessas atividades extracurriculares, competições, muitas vezes você pode aplicar para fora do país. Eu tenho vários colegas que estão lá fora e só estão lá fora graças à robótica, graças às premiações que eles conseguiram, que de uma certa forma deram uma pontuação alta para a faculdade se interessar por eles. Então eu tenho colegas na França, tenho colegas nos Estados Unidos, Canadá. Então, depois que eles se formaram aqui no médio, eles foram para lá. E isso só foi possível por conta da robótica. Eu tenho até um colega, na verdade tenho, né? Que ele era um catador de certificados, de participações no que for. Que o que tinha para participar, ele participava para aumentar o currículo dele. E conseguir aumentar as chances que ele tem lá fora. Então, às vezes, um trabalho extra da questão da sala de aula, de você ter boas notas, é a questão da robótica. Às vezes pode até ter boas notas, mas em relação a alguém que fica médio na nota e tem competições, várias premiações, às vezes essa pessoa que está média, com várias premiações, várias atividades extracurriculares, tem um currículo ali que impressiona muito mais as outras pessoas, impressiona muito mais essas instituições do que alguém que é nota 10 o tempo todo. Então, acho que isso que as escolas também podem ficar de olho, em trazer oportunidades para os alunos fora do país, ou talvez instituições renomadas, e tenham uma educação de qualidade. E trazendo talvez um pouco mais para a questão do que eles aprendem na sala de aula, é que o que eles aprendem na sala de aula, às vezes, de 7 a meio-dia, eles aplicam de meio-dia às 7, meio-dia às 5. Então, tem esse ponto, porque torna o aprendizado mais palpável. Então, a robótica, às vezes, vai ser complementar ao que eles estão aprendendo ali durante o período normal de aula. E isso tudo agrega a questão da educação, tudo agrega a questão do aprendizado. E, de uma certa forma, é divertido. Eu, por exemplo, quando era aluno, eu preferia estar na sala de aula do que, sei lá, em casa, dormindo, jogando. Então, às vezes, as coisas mais ociosas que eu poderia estar fazendo, eu estava lá fazendo uma coisa que eu considerava que era mais útil para mim, que era ali na sala de aula, construindo um robô, programando, aprendendo alguma coisa.